Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos tentar entender aí a composição vegetativa do Brasil. Vamos tentar entender quais as formações vegetais presentes no nosso país. E nós vamos começar esse nosso papo pela região norte do nosso país, onde a gente vai poder observar um conjunto vegetativo que nós denominamos de floresta equatorial úmida. Essa floresta equatorial úmida também é chamada de floresta amazônica. E lembrando para você que a floresta amazônica não é uma vegetação presente somente no Brasil. 67% dela está em território nacional, porém, nós vamos observar que ela ultrapassa o território brasileiro para mais 8 países da região sul-americana. Bom, então eu preciso entender quais são as características desse conjunto vegetativo. Verifiquemos aqui o seguinte, pessoal. Quando nós falamos lá da floresta equatorial úmida, que nós denominamos lá de floresta amazônica, primeiro, nós estamos falando de um conjunto vegetativo que é uma vegetação densa. Ela é uma vegetação latifoliada de árvores altas. Nós vamos perceber uma grande biodiversidade e a presença lá de uma mata de degraus. Então vamos ver se a gente consegue entender cada um desses pontos aqui. A nossa floresta equatorial úmida, primeiro, é uma floresta densa. O que significa dizer que eu tenho uma árvore ao lado da outra, uma vegetação ao lado da outra, tornando a floresta amazônica uma floresta de difícil penetração por parte do ser humano, por parte do meio antrópico. É uma vegetação, portanto, que enfrenta, que coloca uma série de desafios à ocupação humana dessa parte do território. E não por acaso, a Amazônia brasileira é uma área anecúmena. Anecúmena em geografia é a área pouco ou não ocupada. A densidade demográfica média da Amazônia brasileira, que corresponde a 51% do território nacional, é de apenas 5,2 habitantes por quilômetro quadrado. Para você ter um parâmetro aí de comparação, Copacabana tem uma média de 600 habitantes por quilômetro quadrado, um dos bairros aí mais populosos do Rio de Janeiro. É claro que no Rio de Janeiro isso é possível graças à verticalização, à construção de prédios, o que permite uma concentração de população maior por metro quadrado. Mas isso também dá para a gente um parâmetro. Observe lá, se eu tenho em Copacabana 600 habitantes por quilômetro quadrado e se na Amazônia brasileira eu tenho 5,2 habitantes por quilômetro quadrado, significa dizer que eu tenho a Amazônia como uma área anecúmena. Um dos fatores é que nós temos lá uma vegetação densa. É uma vegetação latifoliada, o que significa dizer que ela tem a presença de folhas largas. A função dessas folhas largas é permitir a transpiração do conjunto vegetativo. Aliás, na Amazônia brasileira, nós sabemos que a temperatura é uma temperatura, via de regra, muito elevada, dada a proximidade da linha do Equador, onde os raios batem perpendicularmente a essa linha do Equador. Então, considerado isoladamente, a Amazônia brasileira é um conjunto vegetativo de baixa latitude, lembrando que latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador e, portanto, tendo um nível de insolação muito grande, ela tem uma temperatura muito elevada e isso provoca um processo intenso de evapotranspiração. Você tem lá as fontes de água,
elas sofrem a ação da radiação solar e evaporam. Você tem a vegetação que transpira, então você tem um processo chamado evapotranspiração. Essa evapotranspiração aumenta a chamada umidade relativa do ar, que é a quantidade de água presente na atmosfera. Essa água, quando se acumula, ela se condensa na forma de precipitação, forma nuvem, precipita, chuva, e aí você tem abastecimento das fontes de água. A vegetação, então, ela precisa colocar o excedente dessa água para fora. Na Amazônia, chega a chover aí 6.000 milímetros ao ano. Resultado, a vegetação passa a ser late, que significa grande, foliada, folha grande. Árvores altas. Não há competição na floresta amazônica por água presente no solo, porque a água, como dissemos, é extremamente abundante. E, por um outro lado, a vegetação se retroalimenta. Todos os dias eu tenho a queda de flores, frutos, sementes, árvores mortas, fezes, e esse material se decompõe sobre o solo com a ação de micro-organismos. Essa decomposição forma o humus, camada fértil do solo, formada por material orgânico em decomposição. Resultado: se não há competição nem por um lado de nutrientes, nem pelo outro lado de água, eu tenho então árvores que podem se desenvolver com uma altura significativa. Tanto que a copa dessas árvores se fecha em cima, tornando a Amazônia um tapete verde. Por um outro lado, eu tenho uma grande biodiversidade. A palavra bio significa vida, diversidade várias. Eu tenho inúmeras espécies, animais e vegetais nessa região. Observe você que essa biodiversidade ela é tão impressionante que a ciência considera que só tenha descoberto apenas 20% do total de biodiversidade do bioma amazônico brasileiro. Por um outro lado, a gente vai perceber que a vegetação se organiza dentro daquilo que nós chamamos de mata de degraus. Então nós precisamos apagar aqui para vermos como é que funciona essa mata de degraus. Bacana? Então vem para cá. Vamos apagar aqui e vamos conseguir visualizar a mata de degraus. Então, pessoal, nós temos algo que nós chamamos de mata de degraus. Isso porque, a partir dos rios amazônicos, a vegetação vai ganhando um estrato arbóreo cada vez mais alto. Então, imaginemos aqui a hipótese, Nós temos a presença aqui de um rio e nós vamos observar uma vegetação na beirada desse rio que nós vamos chamar de igapó. O igapó é a área da vegetação amazônica permanentemente alagada. Então, aqui nós temos um detalhe: o igapó ele está permanentemente alagado. Bom, saindo então da beirada imediata do rio, eu tenho um outro conjunto vegetativo cuja altura da vegetação aumenta, que nós chamamos de várzea. A várzea é uma parte da vegetação que está alagada parte do ano. Então aqui, alagada parte do ano. Normalmente no período em que eu tenho um índice pluviométrico, uma quantidade de chuva maior. E finalmente, nós temos um estrato arbóreo ainda mais alto, que nós chamamos de terra firme, que é a parte da vegetação da Amazônia que não é alagada em nenhuma parte do ano. Então, essa aqui é uma parte não alagada. Como ela forma um substrato vegetativo, onde a altura da vegetação ela vai se alterando à medida que eu me afasto do rio,
eu tenho, então, aquilo que se comumente passou-se a tratar no Brasil de mata de degraus. Igapó, permanentemente alagada, várzea, alagada parte do ano, terra firme, vegetação não alagada em nenhum período do ano. Portanto, nós temos aqui a caracterização, né, de uma das mais importantes conjuntos vegetativos brasileiros. Bacana? Vamos apagar aqui então e vamos para o nosso material para a gente fazer uma revisão a respeito desse tópico, ok? Então, apagando aqui para a gente conseguir visualizar lá como é que se dá esse conjunto vegetativo. Então, pessoal, o que nós temos, né? Nós temos aqui os domínios morfoclimáticos do Brasil, lembrando que a palavra morfo significa relevo, forma, né? Morfoclimático, que pega relevo e clima. Então, nós temos alguns domínios aqui que nós vamos trabalhar ao longo da nossa aula e nós queremos trabalhar o primeiro deles, que é lá a floresta amazônica. Primeiro, é uma floresta equatorial, também chamado de ileia equatorial, ocupa 40% do território brasileiro. A floresta amazônica como um todo, né, chega a ocupar uma extensão maior de 51%, pegando aí a região norte, o norte do estado do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Está dentro de um clima que é quente e úmido, que é o clima amazônico. É uma vegetação latifoliada, folhas largas, uma vegetação heterogênea, portanto, né, com grande biodiversidade, uma vegetação densa, ela é perennifólia. A palavra perennifólia significa dizer que as folhas não caem em determinada época do ano. A vegetação está constantemente verde e, obviamente, sem cair. E ela é parcialmente hidrófila, ou seja, parte da vegetação tem as suas raízes inundadas pela água. É o caso da mata de Igapó e parte do ano a mata de várzea. Dividida em 3 estratos, né? Igapó, permanentemente alagada, várzea, alagada parte do ano, terra firme, não alagada. E sendo assim, nós temos a imagem, né? Nós temos aqui o nível das águas altas na enchente, a mata de Igapó, que é aquela mata, né, permanentemente alagada, a mata de várzea, alagada parte do ano, e a terra firme, não alagada, portanto, compondo um conjunto vegetativo que nós denominamos de degraus. É uma vegetação tão densa, e isso fica claro nessa imagem, né? Nós temos uma imagem aqui a respeito da floresta amazônica que mostra árvores altas, uma vegetação densa, com grande biodiversidade, uma vegetação, portanto, heterogênea, parcialmente hidrófila, né, com as raízes, né, inundadas, e é uma vegetação de difícil penetração por parte do ser humano. Bacana? Bom, pessoal, nós temos um outro conjunto vegetativo aqui, que é a floresta tropical. Então, vamos lá, vamos entendê-la. Quando nós falamos na floresta tropical, é importante você lembrar, né, a sua área de incidência. Ela está lá, né, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, o que nós vamos encontrar nessa região? Elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica anual, ou seja, a diferença entre a maior e a menor temperatura observada é relativamente pequena. Nós vamos ter um índice pluviométrico considerado mais elevado. Resultado, né? Nós vamos ter aqui uma vegetação que também é considerada densa, com grande biodiversidade, também é uma vegetação perennifólia,
Portanto, a vegetação não solta as folhas no período outono e inverno. Nós vamos perceber que essa vegetação é composta de árvores altas e que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. E a pergunta é por quê? Observe que nós temos uma grande presença da floresta tropical na zona litorânea do Brasil, na costa leste do território brasileiro, justamente por onde se iniciou a colonização com os portugueses a partir de 1500. O resultado é que, se nós pegarmos o antigo Tratado de Tordesilhas, que determinava que as terras a leste pertenceriam a Portugal e a oeste a Espanha, nós vamos observar que a maioria da população brasileira ainda hoje se concentra dentro desse Tratado de Tordesilhas e, portanto, próximo da costa leste do nosso território. Em virtude disso, nós temos a maior concentração humana, a maior concentração urbana, a maior concentração industrial. E isso provocou, ao longo do tempo histórico, uma forte devastação ambiental dessa região. Segundo o IBAMA, só resta desse bioma aproximadamente 12% da vegetação original. Se nós pegarmos o grupo SOS Mata Atlântica, ele afirma que hoje nós temos apenas 7% da cobertura vegetal. Por que da diferença? Porque o IBAMA considera que quando você tem a floresta deitada, ela devastada, é que eu posso dizer que houve perda do conjunto vegetativo. Já o grupo SOS Mata Atlântica, ele considera que determinadas porções da Mata Atlântica, da floresta tropical, ela está completamente isolada, porque não há corredor biológico que ligue ela a outras regiões. Resultado, um conjunto vegetativo isolado tende a perecer, tende a morrer. E, portanto, a avaliação é mais severa. Segundo o grupo SOS Mata Atlântica, apenas 7% do bioma funciona hoje, de fato, como floresta tropical. Então, eu tenho uma vegetação densa, uma árvore ao lado da outra, uma espécie vegetal ao lado da outra, em virtude do fato, de forma muito semelhante ao que ocorre na Amazônia, mas guardadas as devidas proporções, porque não há competição no solo pela presença de água. Na área de floresta tropical, chove em média 2.500 milímetros por ano. Por um outro lado, você tem a vegetação que todos os dias solta flores, frutos, sementes, árvores mortas, animais que morrem, fezes desses animais que se decompõem sobre o solo, formando o humus, camada fértil do solo formada por material orgânico em decomposição. E isso retroalimenta a própria vegetação. É uma vegetação perennifólia, portanto, com folhas verdes que não decaem ao longo de todo o ano, árvores altas e um dos biomas mais ameaçados. Bom, entendido isso, a gente precisa ir lá para o nosso material. Então, vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar lá o que nós estamos acabando de dizer para você. Então, apagando aqui. O que eu tenho lá, pessoal? Uma floresta tropical. Eu tenho uma floresta heterogênea e, portanto, com grande biodiversidade, uma vegetação densa e úmida. No litoral, ela assume o nome de Mata Atlântica. Originalmente, ela se estendia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. É uma vegetação de encosta que foi fortemente devastada pela ocupação humana.
No interior da região sudeste, nós temos a Mata da Bacia do Paraná, que foi devastada pelo avanço do café e, portanto, confirmando aquilo que nós havíamos falado, um dos biomas mais devastados do Brasil. E aí, nós temos aqui uma foto para você conseguir visualizar a floresta tropical, né? Floresta tropical, uma vegetação de árvore alta, extremamente densa, heterogênea, com grande biodiversidade, perennifólia, né? E, portanto, né, que ocupava uma grande extensão do território brasileiro. Bacana? Só para a gente poder ilustrar para você, quando a gente falou aqui do Tratado de Tordesilhas, vamos lembrar dele rapidamente. Observe, né? Se nós considerarmos aqui o Brasil, o Tratado de Tordesilhas, né? Esse aqui, Tratado de Tordesilhas, ele determinava que todas as terras a leste pertencessem a Portugal. O que ocorre, né? Se nós olharmos a maior taxa de ocupação, portanto, de urbanização, de industrialização, ela se encontra exatamente nessa costa leste, justamente a presença do bioma de Mata Atlântica. E é por isso que esse bioma é um dos biomas mais devastados e é um dos biomas mais ameaçados de extinção no nosso país, porque a ocupação antrópica, a ocupação humana, se deu pela costa leste do nosso território. Bacana? Beleza? Então vamos apagar aqui e vamos avançar para entender um outro conjunto vegetativo. Então apagando aqui, para a gente ver agora, né, um outro conjunto que nós chamamos de Mata dos Cocais. Para a gente entender a Mata dos Cocais, a gente precisa entender a subdivisão do Nordeste brasileiro. Então vamos puxar aqui, né? Primeiro, pessoal, quando nós falamos a respeito do Nordeste, é preciso lembrar que esse Nordeste do litoral, portanto do leste em direção ao oeste, ao interior, ele é dividido em 4, né, micro-regiões. Então vamos lá, né? Eu tenho aqui o leste e a leste eu tenho aqui o Oceano Atlântico. Se eu sair do leste em direção ao oeste, a primeira microrregião é o que nós chamamos no Nordeste de Zona da Mata. A Zona da Mata é a Zona da Mata Atlântica, onde originalmente a floresta tropical, né, úmida ocupava o território. Nós acabamos de ver isso. Saindo da Zona da Mata, eu tenho uma outra área que nós chamamos de agreste. O agreste é uma zona de transição entre a Zona da Mata mais úmida e uma área bastante seca, que é o semiárido nordestino, que nós chamamos também de sertão. Então eu tenho aqui o sertão. E saindo do sertão em direção à floresta amazônica, nós temos uma outra área de transição que nós chamamos de meio norte, também conhecido como área da Mata dos Cocais. Então eu tenho aqui uma outra área que nós chamamos de meio norte. E aí, logo aqui a oeste, eu já tenho então a presença da floresta amazônica. Então, o que ocorre? Quando eu olho, né, a Mata dos Cocais, ela é presente aqui, na região meio norte, que é uma zona de transição entre o semiárido nordestino do sertão e a área da floresta amazônica brasileira.
E, portanto, no meio norte, nós vamos encontrar um conjunto vegetativo de transição que nós denominamos de mata dos cocais, beleza? E é isso que nós precisamos entender agora, legal? Então, vamos apagar aqui para a gente botar as características dessa área. Então, apagando, nós temos, então, que analisarmos agora a chamada mata dos cocais. Então, o que eu tenho, né? Eu tenho aqui o meio norte, que é uma sub-região, né, do Nordeste brasileiro, e aqui eu tenho a presença de um conjunto vegetativo chamada de mata de cocais. Ela é formada basicamente por vegetação de carnaúba, babaçoais, presença de coqueiros, numa vegetação espaçada, típica de zona de transição. Então vamos ver se a gente entende isso aqui, pessoal. Primeiro, a mata dos cocais está no meio norte, portanto, numa zona de transição, né, entre, de um lado, o semiárido, onde nós vamos ter uma vegetação de caatinga, e do outro lado, a floresta amazônica. Como é uma área de transição, quanto mais próximo, né, do semiárido, mais seco será o clima. Quanto mais próximo da Amazônia, mais úmido será o clima. E aí a vegetação se adaptou para ser basicamente uma vegetação formada por uma vegetação espaçada, já que, em alguns lugares, você tem menor ou maior presença de água. E aí, para que não haja competição, né, no conjunto vegetativo por água no solo, a vegetação passa a ser espaçada. Ela é formada por carnaúba. A carnaúba, ela tem uma utilidade muito interessante, né, por causa da sua cera, que é extraída, né, das suas folhas. Perdão, corrigindo aqui. E essa cera da carnaúba, ela pode ter uma utilização automotiva, pode virar cera para polimento de automóvel. Essa cera de carnaúba muitas vezes é utilizado para depilação feminina, portanto é utilizado lá na área cosmética feminina. E hoje se tem uma infinidade de outros produtos na área de cosmético e lubrificação. Portanto, a carnaúba tem uma utilização econômica bastante interessante. O mesmo acontece com o babaçu. No caso do babaçu, né, nós temos o coco do babaçu, onde é extraído lá, né, todos os óleos desse coco para uma utilização basicamente de uso alimentar. Então, nós temos uma utilidade interessante aqui nesses dois. E no caso dos coqueiros, uma outra vegetação que se introduz nessa região, nós temos de novo a presença do coco, basicamente com a utilização, né, do coco para alimentação e da água de coco para a hidratação. Ela tem, a água de coco, uma grande quantidade de potássio e, portanto, né, é muito utilizada por atletas para fazer aí uma função de isotônico. Observe que é uma vegetação espaçada e numa área de transição, porque eu tenho de um lado, né, o semiárido nordestino, que é a área do sertão, aqui o semiárido, e do outro lado eu tenho a floresta amazônica. A mata dos cocais faz a função de transição entre esses dois grandes ecossistemas. Bacana? Vamos apagar aqui, vamos lá para olhar o nosso material e visualizar como é que isso funciona. Então, apagando, para a gente olhar para cá. Então, o que eu tenho? Mata dos cocais é uma vegetação de mata de transição. Ela aparece no meio norte, né, entre a região, por exemplo, do Maranhão e do Piauí. Entre climas opostos, né, eu tenho lá o clima equatorial, que é o clima da floresta amazônica de um lado, e do outro lado o clima semiárido,
que é o clima do sertão. Basicamente o babaçu na área mais úmida e a carnaúba na área menos úmida, ambos com uma utilidade, né, econômica bastante interessante. E aí, né, nós vamos poder perceber que o babaçu e a carnaúba tem lá uma utilização de cera, alimento, lubrificante, pode ser bebida, produção de celulose, cosmético, medicamento e por aí vai. E a área de ocorrência específica desse conjunto vegetativo aqui. Ok? Então, pessoal, nós precisamos agora analisar um outro conjunto vegetativo, que é a floresta subtropical, também chamado de mata de araucárias. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos verificar as características desse conjunto vegetativo. Então, nós estamos falando lá a respeito de uma floresta subtropical. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma floresta subtropical. Se nós estamos falando que ela é subtropical, é porque ela fica abaixo, né, do Trópico de Capricórnio e, portanto, vai pegar lá a região, né, parcial dos estados do Paraná e de Santa Catarina, tudo bem? Que estão abaixo do Trópico de Capricórnio. Esse tipo de vegetação é chamado também de mata de araucárias, também conhecida como pinheiro do Paraná. E aí vem a pergunta, né? Quais são as características, né, desse conjunto vegetativo, pessoal? Nós temos basicamente uma vegetação homogênea, espaçada, conífera, aciculifoliada, que vai mostrar as características desse conjunto. Então, típico lá da araucária, que aliás é o símbolo do estado do Paraná. Então vamos tentar entender as características desse conjunto. Eu tenho primeiro uma vegetação que é homogênea. As árvores são todas elas, ou quase todas elas, do mesmo grupo. E, portanto, não há uma grande biodiversidade de espécies vegetais. Eu tenho uma vegetação espaçada. Embora as chuvas no clima subtropical elas sejam relativamente bem distribuídas ao longo do ano, a gente vai poder perceber, né, que muitas vezes não há quantidade suficiente de água no solo para um conjunto vegetativo mais denso. E nesse caso haveria competição, né, de água no solo e por nutrientes, e em virtude dessa ausência, a vegetação acabou desenvolvendo mecanismos, né, que lançam uma toxina no solo, o que não permite o estabelecimento de um conjunto vegetativo ao lado do outro. E, portanto, é uma vegetação espaçada. É uma vegetação conífera, porque a semente tem o formato de cone. A semente aqui está nesse formato, no formato de cone. E é uma vegetação aciculifoliada. As folhas são finas, são pontiagudas, num formato próximo de uma agulha. Por isso que nós dizemos que ela é aciculifoliada. Esse formato na forma de agulha, que é alongada, fina, pontiaguda, ela é, na realidade, um grande mecanismo de defesa, porque isso permite um pequeno acúmulo de água, né, que não se congela no período do ano em que as temperaturas caem, notadamente no outono e inverno, onde nós temos uma presença sempre nessa região da MPA, da massa polar atlântica, que traz uma queda de temperatura muito acentuada, que no Brasil, comumente a gente costuma chamar de frente fria. Tudo bem? Então vamos lá, vamos apagar isso aqui para a gente visualizar lá o material. Então o que eu tenho, pessoal? Eu tenho lá
uma floresta aciculifoliada, portanto de folha fina, alongada, num formato de agulha, uma vegetação homogênea, que não tem uma grande biodiversidade, chamada basicamente de mata de araucárias, também conhecida como pinheiro do Paraná, que se estendia originalmente do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Hoje, muito mais presente aí no estado do Paraná e parte do estado de Santa Catarina. Sofreu uma intensa exploração de madeira, até que o Brasil declarou que esse conjunto vegetativo passava a ser uma madeira de lei e, portanto, a exploração econômica não era permitida, portanto, protegida pela legislação. E aqui nós temos, né, esse tipo de formação, uma araucária aciculifoliada, uma vegetação espaçada, com baixa biodiversidade, portanto, uma vegetação basicamente homogênea. Beleza? Vamos lá, vamos ver um outro conjunto vegetativo, que é o conjunto do cerrado. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, pessoal, que o cerrado, durante muito tempo, ele foi desprezado pela população e pelas autoridades brasileiras. Ele era considerado uma vegetação pobre, né? Típica de uma área onde parte do ano você tem uma umidade relativamente grande e parte do ano uma seca. No período primavera-verão nós temos um clima relativamente úmido e no período outono-inverno um clima seco. No período outono-inverno nós temos uma atuação muito forte da massa tropical continental, que é quente e seca, mas que nessa época do ano também sofre a influência da MPA, da massa polar atlântica, e resultado é que o clima, né, acaba sendo no inverno bastante seco. O cerrado brasileiro, ele ocupa uma intensa porção, né, do centro-oeste, do interior do país e do extremo norte do nosso território. Nós vamos poder perceber que ele tem algumas características que não colocam ele como um ecossistema pobre. Pelo contrário, ele é um ecossistema extremamente rico. Ele só não tem, né, obviamente, a exuberância de uma floresta amazônica. E lembrando que a área do Cerrado está numa parte, né, do Planalto brasileiro, onde se faz uma divisão de águas entre a bacia do Paraná, do São Francisco e do Tocantins-Araguaia. E, portanto, é uma área de importante distribuição de águas para bacias hidrográficas no nosso país. Como é que se caracteriza essa vegetação de cerrado, né? Primeiro, é uma vegetação arbustiva, arbórea. Quando ela é mais arbórea, ela é chamada de cerradão.